Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Dessa vez um cenário diferente. Eu tô viajando, mas eu não podia deixar de reagir a esse vídeo, já que vocês inundaram aí minhas mensagens pedindo para eu reagir sobre esse vídeo do Jeff Nippard, o qual o anúncio do vídeo é Steroids are awesome. Os esteroides são demais, os esteroides são incríveis. Então vamos assistir aqui em primeira mão para poder pegar uma reação mais honesta aí para vocês. Espero que obviamente, esse título do vídeo seja só uma sátira. Não acho que o Jeff Nippard, sendo um fisiculturista natural e pelo trabalho que ele tem, ele vai falar bem dos esteroides. Então vamos assistir aqui. Really work. That's probably irresponsible for me to say, but if we're going to talk about the steroid epidemic, we need to do it honestly. Here's a 3-week trend cycle update for you guys. Buying trend in Thailand. Steroids build muscle way faster than something like creatine. It's not even close. If you started taking 5 grams of creatine every day for a year straight, you'd add about 2 pounds of extra muscle. If you started taking steroids at a normal bodybuilding dose, you'd probably add about 20 pounds of extra muscle that year. But it could be more depending on your genetics and how much you take. I'm a lifetime natural bodybuilder, and these are my testosterone levels right now. 485 nanograms per deciliter. That's right around the middle of the normal range. Então, cuidado, hein, Jeff? Se você for pro Brasil com essa quantidade de testosterona e passar por um médico aí, ele vai falar que você precisa de uma reposição. Então, pra você ver aí, né? O Jeff tá com 400 de testosterona. A média varia ali de 300 a 1.000, sendo 1.000 algo, né, extremamente raro. Um homem ter 1.000 de testosterona de forma natural. Lembrando que ter uma testosterona próximo do que seria, né, a parte mais baixa dessa média não significa que você está com algum tipo de problema, que você tem uma tendência a ter uma testosterona que pode te trazer problemas de hipogonadismo. Lembrando que uma testosterona baixa, ela não é somente na métrica, né? Não é só ali 400, 300 e pouco, nossa, então a testosterona está muito baixa. Não, você tem que analisar sintomas, né? Realmente, se você tem algum tipo de prejuízo por conta da sua testosterona estar nessa quantidade. E com certeza não é o caso do Jeff. For someone my age. This is bodybuilder Chase Irons, the world's most honest, enhanced bodybuilder. He also had blood work done this month. Where do you think his testosterone levels are? Maybe double mine? Or triple mine? Nope. His levels are literally off the charts. The test maxes out at 10,000 nanograms per deciliter, and his testosterone was higher than that. He openly admits to taking a lot of gear, and this shows just how big the 5 gramas de esteroide por semana, acho que estava escrito. Road, ou seja, ele está tentando chegar em 20.000 de gap testosterona. between natural and enhanced can get. More people are taking steroids now than ever before. Why is that? Well, I think it's because more and more fitness... Aquele cara, vocês viram o físico dele, tudo bem. O cara tava tomando 20, tá com 10, 15, 20.000 de testosterona contra uma pessoa natural que tem 400 a 1.000, média. Então, como uma pessoa consegue me falar que os esteroides não têm um impacto tão grande assim, né? Que não mudaria o treino, ou então que é só a cereja do bolo? Faz o menor sentido, pessoal. Influencers are opening up about their anabolic use. In theory, this honesty is a good thing. That's because anyone watching would be able to adjust their own expectations for their goals. If they're natural and they know their favorite fitness influencer isn't, they'd be able to lower their own standards and say, okay, well, now I know that result isn't achievable for me. But this kind of backfired. A lot of people didn't lower their expectations, they just started taking steroids. And the bigger problem is a lot of fitness influencers are only ever partially transparent. They say they're on steroids and they show their gains, but they rarely, if ever, show any of the bad stuff. So the only logical conclusion is that steroids are amazing. But that's misleading. So to help you understand exactly what happens to your body when you take steroids... Só antes dele colocar aqui e explicar para a gente já falar sobre os malefícios, isso é uma coisa que eu já falei algumas vezes, né? Sobre esse falso moralismo, essa falsa ideia de herói, né? Herói sem capa, honesto. Nossa, realmente tô desse tamanho, mas eu vou falar para você o que eu tô tomando, quanto eu tô tomando, então eu tô sendo extremamente honesto. E aí você vai e mostra, pô, sua vida, você treinando, pegando um baita de um peso, tirando a camiseta no pump, forte. Então você tá mostrando e vendendo isso, tá fazendo uma apologia indireta, porque você tem um comportamento qual você se sente bem por normalizar e transparecer isso para os demais, com essa falsa ideia de que você está fazendo uma conscientização, mas na verdade você está justamente
mostrando a parte boa e o quão legal está sendo para você usar esteroide, porque normalmente essas pessoas também têm uma repercussão de mídia, né, midiática. Então, é o que eu falei, né, uma engrenagem que mostra a sua parte bonita e faz as pessoas entrarem em um mundo onde não tem nada de bonito, não tem nada de legal em tomar esteroide, nada, nada. Com certeza os malefícios, tanto principalmente a médio e longo prazo, superam qualquer tipo de benefício que você pode ter a curto prazo, essa falsa, essa ilusão, né? Então, é o que eu sempre falo, são pessoas com comportamentos que no fundo elas sabem que não são coerentes para qualquer família, pessoa, sociedade, mas elas tentam normalizar isso para que outras pessoas possam enxergar como algo que é ok, que é aceito. Partindo do princípio que essas substâncias é o que eu sempre falo, né? Aqui não tô, nossa, Jaime, está querendo decidir o que é bom ou ruim para outras pessoas. Não, essas substâncias não foram feitas para esse fim. Foram feitas para tratar doença. Então, é por isso que vocês me veem muito indignado sobre esse assunto. É que a gente já, na nossa cabeça, normalizou tudo isso como se realmente fosse drogas para esporte, fossem drogas para realmente melhorar a performance, dar resultado, trazer massa muscular. Não foram feitas para isso, pessoal. Então é ridículo. São pessoas que estão abusando de drogas de forma recreativa que não foram feitas para esse fim. Assim como tem abuso de qualquer outra substância, que aos nossos olhos não é algo normal, que a gente, inclusive, tenta ajudar pessoas que estão passando por isso, com os esteroides acontece exatamente o oposto. E é bizarro pensar. Então é esse outro lado da moeda que eu tento fazer as pessoas entenderem. And see what happens next. Good and bad. This is testosterone enanthate. It's one of the most common forms of steroids that people take. It's basically just a testosterone molecule with a carboxyl group attached and dissolved in a vegetable oil so you can inject it. There's also some kind of aromatic compound like benzoyl benzoate in here, which prevents bacterial growth and helps the testosterone dissolve better. When you inject the needle into your muscle, a bubble of oil is squeezed in between the individual muscle fibers, which spreads out and forms this elongated shape. The testosterone molecules then slowly make their way Muito legal os vídeos do Jeff e a forma como ele into edita, the né? E bloodstream mostra. over the course of several hours. There, enzymes called esterases cleave off that carboxyl group, and then the testosterone is carried by molecules called binding proteins to the muscle, where it enters a single muscle cell. Now its job is to make that muscle cell bigger. And if that's all that steroids did, that'd be sweet, and I'd be on them. But there's a lot more that happens. Foi honesto, né? Acho que inclusive qualquer pessoa, né? Se o papel dos esteroides fosse unicamente a função dele fazer você ganhar massa muscular sem nenhum tipo de repercussão, provavelmente eu, você, todo mundo que está assistindo aqui usaria. Porque é como se você fosse usar, sei lá, creatina. Algo que só vai trazer algum benefício agudo ali para você. Mas não é o caso. Isso é o que as pessoas vendem para vocês. E está longe, muito longe de ser verdade. One, your heart is also a muscle. So, of course, the same thing happens there. The testosterone enters your heart cells and tells your DNA to make your heart bigger. Having a big heart sounds like a good thing, but it's really not. When your heart grows, especially one compartment called the left ventricle, the extra bulk actually makes it harder for your heart to squeeze and relax. This means your heart won't be able to pump blood as effectively, which increases your risk of heart failure. Now, I want to say, I'm not the health police. You can do whatever you want with your own body, and I've got no problem with people who enhance. But I want people to at least be aware of exactly what you're doing and the full effect it has, good and bad. For example, not many people realize that steroids affect your brain. To explain this, I wanted to find someone with scientific education and first-hand experience with steroids. Uma das coisas mais importantes que ele falou aqui, que a maioria dos usuários, das pessoas que promovem esse estilo de vida, omitem ou fingem não entender, é que os esteroides são extremamente prejudiciais para o seu coração, para o seu sistema cardiovascular. Então muitos começam a falar, não, mas você pode tomar não sei quantas doses de testosterona agora, de esteroides agora, que não vai acontecer nada com você. Existem várias formas de você tentar controlar os problemas que podem dar hepáticos no seu fígado, nos rins, etc. Existem TPCs, né, terapias pós-ciclos, mas nenhuma delas consegue combater o malefício que vai trazer para a sua hipertrofia cardíaca, né, principalmente ali no ventrículo esquerdo. Então, a gente tem diversos estudos que mostram que não tem um usuário sequer de testosterona, né, que usa não só testosterona, como derivados, hormônios, etc., afins, que não sofre de insuficiência cardíaca ou em algum grau de insuficiência cardíaca, mas principalmente de hipertrofia nos ventrículos, né, ali no ventrículo esquerdo principalmente. E aí ele vai falar algo também muito legal, que é a respeito do quão prejudicial são os esteroides para o seu sistema nervoso central, para o seu cérebro,
Então vamos ver aqui o que o Dr. Mike, que é um cara bem famoso também, vai falar a respeito. Acho que ele deve ter bastante propriedade para falar. Hey. Can you hear me okay, Mike? Yeah. Steroids can cause in many people really high levels of anxiety. It's dose dependent. It's also compound dependent. Things like Tren cause way more anxiety than other milder compounds like Prevone. So this is fun. I haven't invented this yet, but it's not a particularly crazy admission. I recently took a validated, empirically validated, scientifically based scale for anxiety. And actually currently, right now, I have severe anxiety disorder. It's probably the most severe type of anxiety disorder, short of like panic disorder. And that's actually right now, as I talk, that's what I have. And another one, also another psychological side effect. Some types of your intelligence degrade over time with steroid use. This was tested in people currently using steroids and people who used to use steroids. Most people are just totally unaware that steroids have that potential effect on IQ reduction. And since IQ or just intelligence is such a global quality that you probably want to hang on to most of it as much as you have, it's a real serious thing to trade off. And that tracks with the science. This 2021 study took 3D MRI scans of the brains of over 200 weightlifters. About half of them were natty, the other half enhanced. The scans revealed that the lifters who took steroids had a significantly bigger brain age gap. That means when they looked at the natural brains, their brain age matched their actual age. But the brains of the enhanced lifters looked much older than they should look for someone their age. Their brains were aging faster than they should be. And the psychology of steroids is Ou seja, né, a gente tem o que a gente sabe, né, uma perda aí realmente neural, né, você vai perdendo neurônios por conta do uso e do abuso de esteroides. Então esse envelhecimento que a gente nota nas pessoas, que na maioria das vezes a gente percebe que é físico, né, usuários ali, você percebe que aparentam ser muito mais velhos do que realmente são, não é somente por fora. Então internamente, não só questão de órgãos, mas principalmente a parte, né, neural cognitiva está sendo muito afetada pelo uso. fascinating. Most people take steroids because they want to look bigger and feel better about the way they look. And I get it. I want to look bigger and feel better too. And steroids will make you look bigger, but they might not help you feel any better about the way you look. They actually could make your body dysmorphia worse. That's because a lot of people think if they just start enhancing, then they'll look how they want. But just because you take gear doesn't mean you're going to look like sebum. And then when you eventually come off, you'll quickly lose a good chunk of the size that you put on and feel smaller than ever. At that point, it becomes near impossible not to go back on, take even more steroids, and the cycle continues. Again, that wouldn't really be a problem if steroids didn't impact pretty much every... Cara, sensacional isso aqui. É o que eu sempre falo sobre esse ciclo vicioso. Não só você de forma interna, mas comentários, né? Então você percebe que para um ex-usuário é muito... Eu acho que isso acontece com qualquer droga. Mas no caso do esteroide ainda é pior porque tem esse efeito visual, né? Ninguém que usa outro tipo de droga sente falta de como se sentia letárgico ou lesado, ou um cara que usa outras drogas que fica... Você não sente falta disso, né? De fisicamente como você aparenta. Você sente falta da sensação, tudo bem. Mas no caso do esteroide, tem a sensação e tem essa parte visual. Então um ex-usuário vai para algum lugar e fala, nossa, os comentários, né? Pô, você tá parecendo menor, né? O que tá acontecendo? E aí o cara fica tentado a voltar e entra nesse ciclo vicioso, porque eles também se vê menor, ele se sente mais vazio. É absurda a diferença que uma pessoa vai ter usando ou não usando. E esse é um dos grandes problemas. Inclusive, é o vídeo que eu reagi do Laércio, se não me engano, que ele retrata exatamente isso. Impact pretty much every system in your body, but they do. After you inject, some of that testosterone is converted into a hormone called DHT, which causes hair follicles to shrink faster. This is why so many bodybuilders are bald in their 20s. Some testosterone is also converted into estrogen, which can increase breast tissue formation in men, leading to soft, puffy nipples, also known as gyno. The most reliable way to get rid of gyno is surgery, and while most people will take other drugs to prevent that conversion to estrogen, almost every bodybuilder you know has had to deal with gyno at some point. Injecting testosterone also lets your testicles know that there's more than enough testosterone to go around, so they shrink to about 1/2 of their usual size. The shrinkage quickly shuts down your body's natural ability to make its own testosterone, which is why some people need to inject testosterone for the rest of their life. Steroids also make sebaceous glands on your skin grow bigger, which causes them to overproduce a sticky, oily substance called sebum. Sebum moisturizes and protects your skin in normal amounts, but causes acne when overproduced. Steroid users will try to combat this by taking other drugs for acne treatment, but then they have their own side effects. What would be
a side effect that most people like wouldn't be aware of until you've kind of done it? Yeah, it's a good question. There are a few of those I can think of. Because anabolic steroids are mostly gotten in, at least the United States and Canada, through underground laboratories, some of the gear you get is like damn near farmer grade. It goes in smooth as butter, never does anything, no inflammation. Some of the gear goes in there and boy, does it mess you up. And I have been personally hospitalized at least once for a non-infected but insanely immune responsive abscess. My quad was like half a foot out to one side. I've had friends get hospitalized for abscesses. The doctors have to cut your skin open, they have to drain it. And lastly, the term roid rage, but it's really aggression. And it very infrequently displays itself as actual violent acts, but the thoughts you get on steroids are disturbing. You might like war movies and stuff, but if there's a war movie playing in your head every single second you're awake and asleep, it gets a little old after a while. But you have big muscles, so I guess that's cool. So that's how the cookie crumbles. Let me get a second opinion on that. Deixa eu te perguntar rapidinho. Você já sabe como treinar como um natural? Sim. Saber que você pode ter mais resultados na academia treinando de 2 a 4 vezes na semana? Para aprender tudo isso, basta tocar no botão ali abaixo. Hello. Yo. A pretty common reported anecdote is feeling like you just hit puberty again. For the first 6 to 8 weeks, it literally feels like you're 16 years old again. Is that a good thing or a bad thing? It's probably not a good thing overall because you're now an adult with the libido of a raging 16-year-old and you have responsibilities and things to keep up with, and all you can think about is your perpetually erect penis, basically, which is not ideal. Increased probability of injury. This is sometimes talked about. When your strength is skyrocketing, your connective tissue cannot maintain the pace of your muscular strength, and often this will lead to unnecessary injury in the gym because, if your bench goes up 50 pounds in 6 weeks, you're not gonna hold back. You're gonna keep pushing because this weight feels like a feather now. You're gonna, go as far as it can take you, but your connective tissue is not keeping up with that pace. And this, you'll see often bodybuilders that end up with brutal injuries. It's hard to say how much steroids shorten your lifespan, but they definitely do. One 2024 paper followed over 1,000 steroid users for 11 years with an average age of 27. During the same time frame, they also followed 60,000 people of the same age, but not on steroids. 2.8% of the steroid users had died by the follow-up, while only 1% of the non-steroid users had died. That's a lot of excess deaths, which led the authors to note that the excess death rate in this young adult population is striking. Of course, this depends on the dose that you're taking. I think what a lot of people think is, I'm not going to go crazy with the juice. I'm just going to do a little sports TRT or whatever, 150, 200 milligrams a week. How do you feel about that? I think the word TRT is very conflated with baby cycle essentially at this point. When you're on TRT, even if it looks on paper like a normal total testosterone, it is not representative of what you could do naturally. So even if you're on low dose TRT, on paper you could define it as such, but it's certainly you're essentially on mini enhancement territory perpetually, which I'm not to say that that's bad, because that's almost like the boat I fall into myself essentially. It's just a matter of managing the risk to reward on it, and if you feel it is worthwhile for yourself, considerate of all of the factors that underlie it. Would you say there is a healthy way to use steroids? So everything is a spectrum in this case. So there are healthier and less healthy ways, and if you want to use steroids in a healthier way, then what you're going to do is start with very small amounts of them, check your blood work, do various heart scans and procedure, consult with a professional coach who does this for a living, have a medical doctor on retainer to make sure that you're getting every several months or twice a year blood work. You check your blood pressure all the time, you cycle properly coming on and off, you take as little gear as will accomplish the effect you're interested in. If you do that, you can definitely do it healthier than not, but there are ways to race a car and design a race car and design the suit and the crumple zones that make it safer. But as soon as you pass 200 miles an hour, safer is the term. It's not safe. It was never safe. And so steroid use is less safe almost always than not taking steroids, but you can make it very, very safe, or you can make it pretty roll the dice risky. The real big decision is on how you approach it. Tá.
Vou dizer que eu concordo aqui com o Mike, porque ele fala, né, ele deixa claro que não existe uma forma certa de usar. Obviamente, você consegue fazer tudo isso que ele falou, mas aí o ponto que entra é pra quê? Sabe, pra quê? Porque é o que eu sempre falo, se essa ilusão e essa ideia de que você vai fazer isso que ele fez, que ele explicou durante um tempo, e você vai conseguir ter um físico que você vai conseguir manter, pô, show de bola. Mas é bem provável que essas pessoas que têm ganhos residuais, que você fala, meu Deus, o cara usou há um bom tempo atrás, ainda continua grande, é por dois motivos, basicamente. Ou ele usou muito por muito tempo, conseguiu ganhos significativos residuais, que vão permanecer sim. Jamais esse cara vai poder ser considerado uma pessoa natural, né, esteticamente, fisicamente ou competitivamente. Provavelmente ele também tem uma genética muito favorável. Uma pessoa normal, que provavelmente está querendo usar esteroide porque ele não tem tanto resultado, em primeiro lugar é porque não deve ter uma genética muito boa. Porque, desculpa te falar, se sua genética é boa, você vai fazer calistenia, você vai fazer flexão, você já vai ter um físico acima da média. Provavelmente não é o caso dessa pessoa. Essa pessoa está querendo usar porque ela tem essa na cabeça dela que ela vai ter um físico melhor, porque ela não está conseguindo ter um físico bom de forma natural, se ela passar a usar, então ela vai querer usar dessa forma que o Mike falou, da forma mais segura possível. Saiba que mesmo sendo segura, você vai ter que fazer isso para sempre, para você conseguir manter esses ganhos. Você não vai conseguir fazer isso que ele falou com doses pequenas, tendo todo esse controle, essa cautela, e parar e continuar tendo esse físico. E também os ganhos que você vai ter provavelmente não vão ser nada demais, né? Algo que vai realmente te satisfazer isso a sua autoestima. Cara, 99,9% das vezes não vai valer a pena, pessoal. Não vai valer a pena. Então é sempre uma tentação de que algo que a gente quer que seja um cenário melhor, mas a realidade é essa. Não existe fórmula mágica, não existe pílula mágica. Mesmo usando dessa forma mais segura, em primeiro lugar, como eu falei, você vai se tornar refém disso e você vai ter que lidar com todos os efeitos colaterais que mesmo doses pequenas e feitas de forma controlada vão ter. E pelo período completo que você vai ter que continuar usando para sua autoestima ficar satisfeita com o resultado que você for ter. Então essa é a minha opinião. Concordo com o Mike, mas tem esse contraponto aí que eu acho sempre muito válido falar. I notice people at like a really young age coming up to me and being like, hey, like I might hop on, like, you know, I've been training for a while now, like teenagers. Do you have like an age in mind where it's like, this is where, you know, you're old enough to even like consider it, and before that, just figure out your training and diet? Yeah, there's a couple things that go into that. One is some kinds of steroids close your growth plates early, and that means they'll prevent you from reaching an adult height. Some men don't stop growing until they're 22 years old. And if you start taking it when you're 16, you're probably going to be a short king for much longer than you anticipate. Well, actually, a shorter king than you ended up should have become with your genetics. And, you know, to almost the same group of people to whom jacked lifestyle is important, being as tall as possible is also important, seemingly. Another thing is the brain develops in very, very high-level ways, well into your late 20s, and in subtle ways through your entire lifespan. And so until about your mid-20s, I would say there's a high probability that steroids will stunt your brain development to a significant extent. And so I would say my cutoff age generally, as the conversation for responsible medically supervised steroid use for serious goals by a serious individual, begins at age 25. The answer I usually give is like get at least 10 years of natural training under your belt, because you'll have figured out what works for your body. And then from there, you know, you'll also by default be at least in your like mid-20s. You know, most people don't start lifting until they're... Ponto muito importante, provavelmente não tem nenhuma análise, estudo feito sobre isso, mas eu tenho certeza que as pessoas que treinam por mais de 10 anos de forma natural, a probabilidade delas seguirem natural é muito maior. As pessoas que decidem usar esteroides, elas decidem usar normalmente nos primeiros anos de treino, por influência, porque obviamente depois de 1, 2 anos de treino não tem os mesmos resultados que tiveram naqueles primeiros meses, e não começam a fazer as coisas certas, né? Não tem o conhecimento para continuar tendo bons resultados, e aí começam a usar. Normalmente é assim que as coisas acontecem. At least, you know, in their mid-teens. So, you know, it kind of ticks both of those boxes. And so, yeah, I always encourage people. It's like, have you been training hard and smart for 10 years? If not, then I don't think it's decision time for you yet. And I'll be honest, there have been several moments in my own bodybuilding career when enhancing has been very tempting. Even now, especially with the fitness standards increasing rapidly and more fitness influencers juicing. And I think the standards have shifted so much since
You know, we yeah. started out like 6 years ago, like I was in the natty or not conversation as a physique that's like almost too good. And now six Now years they're like, later, "You're small, bro." it's like you're the guy who doesn't lift but knows, you know? But instead of enhancing, I've decided to do something different. I keep thinking maybe I've reached my natural limit for muscle growth, but have I actually? Am I actually at my natty limit, or have I just not been training as hard and smart as I could be? I wasn't going to reveal this, but this year I'm doing an experiment with McMaster University here in Canada to see how much muscle it's possible for me to build naturally this deep into my lifting journey. If I do everything perfectly, can I still make gains naturally? So for this entire year, I've been doing everything 100% perfectly in the gym. I'm tracking every single set, taking the last set of every exercise to true technical failure. I'm not skipping any sets or any workouts. I'm also committing 100% to my diet. I haven't missed a single day tracking in MacroFactor, and I've hit my calorie and protein goal every single day. Now, I'll be sharing my full results at the end of this year, but I can say that I've definitely made some solid gains already. This doesn't always show up as well on camera, but I've gotten more compliments about having put on some solid size at my local gym than I've gotten in years. But similar to me, what happens to a lot of guys is that they think they're at their natty limit and only steroids will help, when in reality, they're probably just not being as diligent with their training and their nutrition as they could be. Why not dial that up to 100% first? Then you can make that decision. That's how I feel anyway. And if you want to commit and join me on a year-long journey to truly dedicated lifting and eating, consider downloading my nutrition app, MacroFactor. You can try it for 2 weeks for free. Então, isso que ele falou é muito legal. E bem legal saber que ele está fazendo isso também, né? Ele está controlando todas as variáveis para ver se depois de tantos anos treinando, um indivíduo extremamente treinado, ele ainda assim consegue ter bons resultados de ganho de massa muscular. O que eu ia falar é que justamente muitas pessoas devem pensar, pô, mas que sacrifício, né? O cara tá tendo que fazer 100% certinho para ter um resultado que provavelmente é muito inferior ao que ele poderia ter se ele usasse esteroide. E eu acho que esse é o principal motivo pelo qual as pessoas também usam, né? Elas não querem ter uma dedicação tão grande que é suprir essa falta de dedicação com os esteroides. E isso faz menos sentido ainda se a gente coloca tudo isso que a gente falou até agora, esse contraponto dos malefícios, de ser algo que você não vai conseguir manter, principalmente usando da forma mais segura possível. Sempre vai valer muito mais a pena você permanecer de forma natural. Até porque, é o que eu sempre falo, natural é o único caminho e eu acho que todas as pessoas deveriam ter o conhecimento e aprender a treinar e planejar de verdade para poder então sim ter a decisão de falar, bom, isso aqui para mim é suficiente, não é suficiente, e levar em consideração tudo que a gente falou até agora para tomar uma decisão. Bom, acho que é isso. A Juju já está tendo minha atenção aqui, então vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, um vídeo um pouco mais rápido. Tamo junto, se inscreve no canal, deixa um comentário e até o próximo. Dá oi. Fala tchau. Fala tchau, pessoal. Tchau, manda beijo. Manda beijo, filha. Ah, quer pegar a caneta.